Olá, muito boa noite para você. Eu sou o Breno Granzotti e começa agora o Boa Noite Tamandaré, ao vivo aqui na página do TN pelo Facebook. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Alzira, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente ao vivo aqui. Inclusive, vocês podem mandar as perguntas aqui pelos comentários, tá? Que nós iremos estar conversando com a Maria Alzira daqui a pouquinho. Mas para começar, vamos mostrar os gols do Atletiba de ontem, que sagrou aí o Atlético tricampeão paranaense. Pode colocar ali, João. Foi 2-1 para o Atlético no Couto Pereira. Um dos nomes das finais, não só do jogo de hoje, o Sabino, um dos grandes destaques. E tudo igual para os 45 minutos finais. E o que o torcedor do Coxa quer saber agora é como está o Rafinha. Helena Calil, você tem notícias? Pois é, eu até mudei minha posição, Dudu, estou bem do lado do vestiário para ver se tem. A mãe de todos os pombos sem asa! Um gol para sempre de Kelvin! Um gol que vale o tricampeonato paranaense! Meu pai do céu, que golaço do Kelvin! Nos acréscimos, o menino potiguar de 19 anos entra para sempre na história do Paraná. E o Nicão meteu outra pintura. Kelvin e Nicão. Gols para sempre. Sobe o hino. O Atlético Paranaense é Então você conferiu aí os gols do Atletiba ontem, o jogo da final do Paranaense, que sagrou o Atlético tricampeão paranaense. E agora nós vamos mostrar a atualização dos dados do Covid-19 em Tamandaré. O João vai colocar ali na tela pra gente. Então, a atualização de hoje, hoje é dia 6, então essa aí é de ontem ainda, do dia 5. São 2.236 casos monitorados, 928 confirmados, já são 281 recuperados, descartados são 1.281 e infelizmente subiu aí para 15 óbitos. Então, dados do dia 5 de agosto, no caso ontem, do coronavírus aqui em Almirante Tamandaré. Bom, vou dar boa noite aqui para a nossa entrevistada de hoje, a professora Maria Alzira, que é a porta-voz da rede. Muito boa noite e obrigado pela sua presença. Boa noite, Brendo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham no programa. Agradeço o convite e estamos à disposição para conversar. Bom, e lembrando que durante o programa de hoje, como de costume, tem sorteio do hot dog. Então você que quer participar desse sorteio, é só colocar aqui nos comentários, eu quero meu hot dog. E para você que quer pedir pelo delivery aí na sua casa, é só mandar um WhatsApp ali no 98 474 2798. É o John Hot Dog. Mas se você quer participar aqui do nosso sorteio, é hashtag eu quero meu hot dog. Beleza? Bom, para começar a nossa entrevista, quem que é a Maria Alzira? Fala um pouquinho sobre você, para quem está assistindo. A Maria Alzira é uma mulher que mora em Almirante Tamandaré desde 1 aninho de idade, que os pais vieram da área rural, eram agricultores, começaram a sua vida na capital, em Curitiba, como grande parte dos moradores de Almirante Tamandaré, né? O seu Paulo e a dona Lídia, e acabaram vindo aqui para a região metropolitana, quando eu tinha 1 ano de idade, portanto, há 42 anos, né? Então, não nasci em Tamandaré, mas me sinto uma tamandareense porque foi aqui em Tamandaré que eu cresci, que eu estudei, que eu fui alfabetizada, estudei no Ambrósio Bini, depois fui para o Colégio Estadual do Paraná, mas aí, como professora, comecei a trabalhar já com 18 anos aqui na cidade e a minha vida toda, há 26 anos, sempre trabalhando em Almirante Tamandaré, né? Participei durante muito tempo da Igreja Católica, fui catequista, participei da Pastoral da Juventude, de muitos movimentos sociais aqui em Almirante Tamandaré, né, na década de 90 principalmente, quando a gente tinha uma situação
diferente, né, no nosso país, onde as pessoas precisavam estar, não que hoje não precise ainda, mas na década de 80 a gente teve muito movimento social por questão de lutar por água, aumento da tarifa, por lombadas, enfim, várias coisas que a gente se organizou, né, aqui no município, e sempre participei da sociedade, da comunidade de uma forma geral, né, e até aí que me despertou a questão política. Então, eu participo da política de Tamandaré desde a minha adolescência. Sempre envolvida. De 92 para cá, eu participei de quase todas as campanhas. Eu só não participei diretamente do último processo eleitoral, que eu não estava afiliada em nenhum partido e não tive uma participação assim tão ativa nas eleições, né? E daí aqui já tive algumas funções, já trabalhei em gestões anteriores, né? E acabei adquirindo uma experiência administrativa, fui diretora da escola que eu trabalhei por 12 anos, que é o CB Jairton Senna, né? E é isso. Você se classifica como sindicalista ou não? Olha, eu sou professora, né? Já participei da gestão da APP Sindicato, da direção da APP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores do Estado do Paraná. E lá dentro da APP tem uma frase que a gente usa que é assim: o sindicato somos nós. Então, eu não estou na direção do Sindicato dos Professores, mas eu tenho a minha atuação dentro do Sindicato dos Professores, né? Dentro de uma postura de defesa da categoria que eu participo, que eu tenho que defender ali os nossos direitos, né? Mas não sindicalista nesse sentido, naquele sentido pejorativo que as pessoas têm, né? E pensam aquela ideia de sindicalista, né? Mas eu tenho muito orgulho de participar, de ser uma das integrantes, né, da APP Sindicato. Lembrando, pessoal, que nós temos o sorteio do hot dog. Você que quer participar, é só comentar: eu quero o meu hot dog no final desse programa. Eu vou querer meu hot dog também, então eu vou participar. Já aí. comente ali, No intervalo eu já vou comer. Coloque aqui nos nossos comentários. E você que tem alguma pergunta para Maria Alzira, pode mandar aqui também, que nós iremos ler ao longo da nossa entrevista. O Thiago Gabardo já está aqui na nossa audiência, colocou: boa noite, Brendo e Maria Alzira. Boa noite, Thiago. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, Thiago. Um abraço. Edith Freitas, grande Maria Alzira. Obrigada. A Chácara Recanto do Almirante também está na nossa audiência aqui. Enfim, bastante pessoa assistindo o Boa Noite Tamandaré, que hoje recebe a Maria Alzira. Falamos um pouquinho agora, professora, sobre os sindicatos. Você acha que os sindicatos, eles são mais políticos, ou você acha que eles realmente representam aquelas classes? Então, essa é uma pergunta complexa de eu responder para você, Brendo, porque, na verdade, tudo é política, né? A nossa vida, ela acontece, ela flui em função das decisões políticas da sociedade. Só que existem várias formas de fazer política na sociedade. Existe a política, a comunicação. Você estar fazendo comunicação no município é uma forma de fazer política, mas não é uma política partidária. Então, você estar no sindicato, você faz política. Tem sindicato de trabalhadores, tem sindicato patronal, tem sindicato que no registro é de trabalhador, mas que não defende a classe a qual deveria representar, né? Existem pessoas que estão em sindicatos que são filiadas em partidos políticos, né? Existem partidos políticos que, vamos usar um termo aqui, dominam alguns sindicatos de várias ideologias. Existem partidos políticos que dominam sindicatos patronais, com uma orientação mais à direita. Existem partidos políticos que dominam sindicatos de trabalhadores, com orientações mais à direita. E existem pessoas
que são com uma orientação mais à esquerda, que estão à frente de alguns sindicatos de trabalhadores. Então, é uma questão assim complexa da gente discutir. Eu penso que, de uma forma resumida, seria mais ou menos isso. Tem mais algumas interações aqui. O Miguel Donha, empresário aqui da cidade, disse boa noite, Brandon e Maria Alzira. Miguel, muito obrigado pela sua audiência. Inclusive, nós temos que marcar a sua entrevista aqui também, Miguel. Vai ser muito bom te receber aqui pelo Boa Noite. Boa noite, Miguel. Um abraço. O Miguel é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito na nossa cidade. A gente discutiu muito política, essa política que eu estava falando, né? Essa política saudável. A gente teve muitas conversas, teve muitas reuniões. É uma pessoa que eu admiro bastante. Dá uma boa noite também para o Walter Johnson, que está na nossa audiência. A Val Souza, boa noite. Boa noite, Val. Muito obrigado, querida, pela sua audiência. Já já eu vou falar sobre as suas máscaras aqui e vou mostrar aqui no nosso programa. A Sandra Gonçalves disse boa noite na audiência sempre. Sandra, muito obrigado pela sua audiência, querida. Inclusive, tomei café com a Sandra hoje lá na panificadora do Giareta. O Lucas Cardoso, boa noite, querido Brandon e querida Maria Alzira. Boa noite, Lucas. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, Lucas. Um abraço para o Lucas, né? O Lucas, nosso pré-candidato a vereador da Rede Sustentabilidade, um candidato de 18 anos, nosso candidato da Juventude de Tamandaré. Então... Pré-candidato, por enquanto. Perdão. Pré-candidato. Dá um bom... Né? Desculpe, Não, tá certo você. Então, o Lucas é um menino assim que a gente tem um carinho muito especial por ele, pela construção que ele está fazendo aí dentro da rede. Dá uma boa noite também para Karen Luiza. Ela colocou boa noite, Karen. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, Karen. Pode ficar um abraço. À vontade para dar os seus comentários Tá também. jóia. A Tawane, eu não vou saber falar sobre o nome dela, colocou aqui, Tamandaré nunca teve uma prefeita. Ela é uma ótima candidata. Eu acho que é Votekoski, deve ser. Tawane Votekoski. Se eu errei, você me desculpe, querida. O Vanderlei Kozechen, alguma coisa assim. Por que quase todos os professores são de esquerda? Uma pergunta para você. Olha, é Vanderlei? Isso. Olha, Vanderlei, eu sou professora há 26 anos e eu digo para você, tem professores de esquerda, tem professores de direita, tem professores anarquistas, tem professores que não gostam de política, que não gostam de manifestar a sua ideologia, né? Então, professor é igual a todo mundo, tem uma diversidade de ideias e de pensamento muito grande. Então, a gente não tem como a gente rotular e dizer quem são os professores, de que ideologia que são os professores, sabe? Temos professores de várias correntes de pensamento. Eu acho que ele teve a mesma experiência que eu tive. Pelo que eu me recordo, a maioria dos meus professores são de esquerda. Uhum. Então, de certo, aconteceu com ele isso. Então, Pode é alguma coisa ser. que ele conviveu, né? Pode ser. O Johnny Depa colocou boa noite, sucesso pra ela. Obrigada, Johnny. Boa noite. Então, bastante pessoa ligadinha aqui já no nosso Boa Noite Tamandaré. Que hoje tem sorteio do hot dog, é só comentar eu quero meu hot dog, que no final aqui do nosso programa rola esse sorteio, igual nos programas passados aí. Eu falei sobre as máscaras da Val. A Val fez as máscaras pro TN e ela tá fazendo para várias empresas. Mostra aí, João, como ficaram as nossas máscaras, que o pessoal tá postando pelas redes sociais. Olha, aí, ó, que algumas meninas bonitas. postaram. O telefone aí, para quem quiser encomendar com a Val, o João vai colocar também ali, ó. É o 999-410107, Companhia do Alinhavo. É só mandar um WhatsApp lá e conversar com a Val. Ficaram bonitas, né, Maria Alzira? Ficaram, gostei. Na verdade, eu até não comentei, mas foi a primeira coisa que eu vi quando você me recebeu. Foi a logo do TN na sua máscara. Ficou muito legal. Então tá aí, Val. Muito obrigado, querida. A Karen Luiza colocou aqui, além de ser uma boa professora, vai ser a melhor prefeita de Tamandaré. O Lucas Cardoso, eu quero meu hot dog, tá participando aqui do sorteio também. O pessoal tá colocando prefeita aqui, até então você era pré-candidata a prefeita. Isso. Mas as cenas dos próximos capítulos alteraram
um pouquinho esse roteiro aí, né? Agora você é pré-candidata a vereadora, é isso? Então, vamos por partes. Vamos por partes. Nós anunciamos, né, nesta última semana, que a Rede Sustentabilidade de Almirante Tamandaré está, a partir de agora, apoiando o prefeito Gerson Colodel. Então, nós tivemos, ao longo dos últimos meses aí, um longo processo de debate, participamos de muitas reuniões, fizemos muitas conversas, iniciamos um processo de discussão enorme sobre um programa de governo para Almirante Tamandaré. E quando a gente se organiza num partido político, nós queremos fazer a gestão da cidade. O partido político, ele vai disputar as eleições e ele pretende ter a gestão da cidade e daí dentro da sua ideologia, dentro daquilo que ele defende, né? E nós tivemos recentemente, daí há cerca de uns 40 dias mais ou menos, um processo onde o prefeito Gerson Colodel convidou a Rede Sustentabilidade para conversar, né? E nos convidou para compor, para estarmos juntos aí nesse processo de eleição que vai se iniciar daqui a pouco, né? E a partir deste movimento, eu, como você disse, anunciou, eu sou porta-voz da Rede Sustentabilidade de Almirante Tamandaré, que os outros partidos chamam de presidente. Na rede a gente chama de porta-voz, porque a gente entende que o presidente, ele ou ela, né, deve ser uma figura que vai dizer aquilo que o grupo acredita. A função do porta-voz, da porta-voz do partido é mostrar para a sociedade aquilo que o partido está pensando. Então, quando nós iniciamos esse processo de conversa com o prefeito, nós discutimos internamente, né, o convite que nos foi feito para a composição e passamos a ouvir todos os filiados, todas as filiadas, simpatizantes, porque temos pessoas que por opção acabam não se filiando, mas simpatizam com as diretrizes do partido. Com os pensamentos, né? E nós tivemos esse cuidado de consultar todas as pessoas. Fizemos uma análise da conjuntura local de Almirante Tamandaré, fizemos uma análise da conjuntura nacional que o nosso país está enfrentando aí nessa pandemia e a forma que está sendo encaminhada, tudo, né? E foi muito longo, nós tivemos muito debate, não tivemos unanimidade, tivemos divergências no início. E a rede, Brendo, eu vou te contar, tem uma postura interna, uma orientação que vem da direção nacional e da direção estadual, que a gente deve evitar ao máximo de fazer votações dentro do partido. Que a gente sempre deve procurar consensos dentro do partido. Evitar o conflito, né? Isso. Porque quando você faz uma votação, alguém ganha e alguém perde. Alguém perde e já vai ficar achando ruim, já vai ficar meio magoado. Forma e aí, uma oposição dentro do próprio partido. E aí partido, começam, né, a ter problemas. Nos partidos que se propõem a ter democracia interna. Porque você sabe, e a gente sabe, que não são todos os partidos políticos que o presidente vai chegar e vai ouvir a opinião das pessoas. Muitos partidos políticos, uma ou duas pessoas no máximo vão decidir e vão dar os encaminhamentos, né? Os filiados, eles não são convidados a conversar sobre as coisas. E não é essa a forma da rede. Então, a gente foi fazendo as conversas até o momento que a gente chegou num consenso interno. E aí nós tivemos várias reuniões com o prefeito. E todo mundo sabia que nós estávamos conversando com o prefeito. E todo mundo ligava e perguntava, né? E daí, como é que tá e tal? E a gente sempre falava para as pessoas, nós estamos conversando
estamos fazendo o processo interno. Nós só tornamos público, só divulgamos aquela nota pública que todo mundo viu e comentou e divulgou no município, depois que a gente conseguiu ter um consenso interno, onde todo mundo avaliou que a melhor decisão para a rede de sustentabilidade seria o apoio ao prefeito Gerson Colodel. Então é isso que a gente está contando para a sociedade a partir de agora. Tem mais algumas participações aqui. A Tawane está lamentando que você desistiu aí. A Eliane Camargo está participando do sorteio do hot dog. Ela comentou: eu quero meu hot dog. O Vanderlei, tô achando que o Só eu preciso dar um abraço para a Eliane. Pode ficar à vontade. Porque a Eliane também é nossa pré-candidata a vereadora. Nós temos algumas candidaturas femininas muito importantes, né? Nós temos mulheres aí na rede que estão discutindo a política, que estão participando, e a Eliane é uma delas. Maravilha. Então, um abraço Tá para dado, ela, para as meninas, né? Para as filhas dela, para toda a família, para todo o pessoal que está envolvido no debate aí com a rede, pessoal do Monte Santo e região ali. Maravilha. O Vanderlei colocou aqui: tô achando que o Colodel pode ganhar. Sabem como está a pesquisa para prefeito? Bom, sabemos de alguns números, porém não registrados ainda, então não podem ser divulgados, né? Sim. Então o jogo eleitoral está em aberto aí por enquanto. A Andressa Santana: boa noite, meu amado João Henrique Santana. Olha lá, João. Olha a moral com a patroa, que fica por trás das câmeras. Mas toda a quinta está trabalhando no TN para levar uma imagem de qualidade. Te amo, tu é meu orgulho. Tá aí o boa noite da Andressa, linda. uma declaração para o João, que é o nosso câmera, o nosso produtor aqui, o diretor do Boa Noite Tamandaré. A Eunice Pereira está na nossa audiência, o Marins de Oliveira também. Marins, muito obrigado pela sua audiência. Eunice, querida, beijo. Sempre muito bom contar com a sua audiência. Eu vou chamar um rápido comercial. Enquanto isso, você pode mandar a sua perguntinha aqui para a professora Maria Alzira, que depois dos comerciais a gente volta. É um minutinho só, com mais entrevista com a Maria Alzira. Conforme as pesquisas revelam, a Premier Pisos ainda é a melhor empresa de pisos laminados, pisos vinílicos e carpete. Olha só, é muito fácil você conseguir um orçamento. Basta você entrar no nosso site premierpisos.com.br e solicitar um orçamento sem compromisso. Lançamento 2020 agora na Premier. Piso resistente à água com 20 anos de garantia, você vai encontrar só aqui na Premier Pisos. Olha só, aqui na Premier Piso você compra e ganha. Olha só, promoção especial. Pisos laminados a partir de R$ 36,90. Você comprando o piso acima de 30 metros, com mais R$100 você vai levar esta linda poltrona. Entre no nosso site e solicite um orçamento. premierpisos.com.br. Premier Pisos, qualidade acima de tudo. Voltamos com o Boa Noite Tamandaré. Você conferiu aí o anúncio da Premier Pisos, uma das grandes parceiras aqui do Boa Noite Tamandaré e também do Tamandaré Notícias. O Lima Vanilson colocou: quero o meu hot dog. A Sandra Gonçalves: mulheres na política têm o meu respeito. A Sandra, que é pré-candidata a vereadora também pelo PV. Um abraço para a Sandra e vamos em frente. Eu digo assim, Brendo, que independente de bandeira política, é muito importante que nós tenhamos mulheres na política. E muito mais mulheres na política, né? Porque a participação das mulheres na política vai trazer mais políticas para mulheres nas gestões, nas administrações, um novo olhar, um novo debate. Independente do partido, a gente tem uma forma diferente de estar na política, né? Então, eu acho super importante. E o Vanilson, que faz um pão delicioso, nosso pré-candidato lá da região da Tranqueira também, um abraço para ele, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, né? Então, é isso aí. Maravilha. O Lima Vanilson colocou boa noite. A Eliane Camargo: abraços. Abraços, Eliane. A Eunice, que eu já falei o nome dela aqui, deu boa noite agora. Beijo, querida. Muito obrigado pela sua audiência.
Eliane Camargo, Maria Alzira é excelente. Obrigada. O Wagner França, quero o melhor hot dog da região. Realmente é muito bom. Eu já tô viciado, peço toda semana. Olha, eu já tô curiosa com esse hot dog aí, hein? O João vai Olha, colocar o telefone do no delivery próximo ali. intervalo eu já vou... É o 984742798 para quem quer pedir pelo delivery, para quem quer participar aqui do nosso sorteio, é só comentar, eu quero o meu hot dog. A Eliane Camargo colocou aqui, mulheres no poder, viemos para vencer. Com certeza. Professora, vamos falar um pouquinho sobre esses momentos que nós estamos vivendo, que é de pandemia, que a educação está parada, né? Os alunos não estão indo para a escola. Você acha que é hora de voltar ou não? Não. Sem sombra de dúvidas, não é o horário, não é o momento do retorno, né? A gente está, inclusive, no meio desse debate com o governo do estado, né? Porque ele soltou um protocolo nesse final de semana, né, com um questionário para os pais responderem, e a gente não recebeu com bons olhos. Porque você veja só, Brento, nós estamos numa estabilidade na pandemia, aonde está morrendo em torno de 1.000 pessoas por dia nesse país, né? Nós não estamos vendo declínio ainda, né? Como que você vai colocar um grupo de crianças dentro de uma sala de aula e você vai expor as crianças, as professoras, os funcionários da escola, os motoristas dos ônibus que vão transportar essas crianças para vir até a escola? Algumas crianças não vêm de ônibus, elas vêm andando o trajeto do bairro, da sua comunidade. Vai estar expondo a comunidade, vai estar expondo a sociedade, vai estar expondo todo mundo. Nós não temos nada de concreto hoje para combater o coronavírus. A única coisa que nós temos de concreto hoje é a prevenção. É a máscara que nós estávamos usando até o início e que, apesar de estarmos sem a máscara, estamos distantes aqui, respeitando as orientações da saúde pública. Nós temos, para combater o corona, o isolamento social, nós temos a higiene das mãos, o álcool em gel. Eu até brinco que, além do álcool em gel, é muito saudável que a gente esteja sempre lavando as mãos com a água e com o sabão, né? Então, é isso que nós temos. Como que nós vamos nos expor, todo um conjunto da sociedade, correndo o risco de que aconteça uma proliferação maior do que nós já estamos vivendo? E eu vou te dizer uma outra coisa. Ao redor do mundo todo, muitos lugares tentaram fazer um retorno das aulas e tiveram que retroceder, porque começaram a ter um índice, alguns lugares que já estava controlado, na França, na Espanha, estava controlado, abriram o retorno das aulas, começou a transmissão, teve que voltar atrás e teve que parar de novo, né? Então, se nós já tivemos esses exemplos, por que a gente não pode aprender com esses exemplos desses lugares que passaram por essa experiência? Por que a gente não espera, né, essa vacina, a regressão, para que a gente retorne sim, mas retorne com segurança? E eu vou te falar uma outra coisa. Nós estamos tendo um número de funcionários de escola que está sendo contaminado e que já perderam a vida, muitos, porque a escola não está totalmente fechada. Os funcionários, eles estão atendendo a comunidade na entrega da merenda para as famílias que são credenciadas pelo Bolsa Família e estão recebendo as crianças que não têm acesso às redes sociais para que recebam a atividade impressa e para que entreguem a atividade impressa. E nisso, fatalmente, acaba acontecendo a contaminação, né?
dar boa noite para o Jonathan Souza, que comentou: eu quero o meu hot dog. O Johnny William Alianças colocou: boa noite, Johnny. Muito obrigado pela sua audiência. Então você acha Boa que... noite para todo mundo. E como você acha que o governo federal está agindo e trabalhando em virtude dessa pandemia? Muito ruim. Nós estamos no meio de uma pandemia e não temos nem ministro da saúde. Então, olha que informação, olha que dói o ouvido de falar isso. Nós estamos no meio de uma pandemia e não temos um ministro da saúde. Temos um interino. Temos um interino, né? Então, eu penso que os encaminhamentos que o primeiro anterior lá, que o ministro Mandetta, ele estava dando, eu penso que ele estava seguindo uma linha mais adequada, né? Por conta de ser médico, por conta ele estava tendo um encaminhamento mais técnico. E hoje eu vejo que está tendo um encaminhamento mais político, né? E nós estamos na política, nós discutimos a política, mas com saúde você não pode brincar. Você não pode politizar saúde pública. Uma doença que está aí, né? Que sai muito pouco. Eu tive essa semana que ia até o cartório e eu fiquei horrorizada com as famílias, as crianças andando na rua sem máscara, sem proteção, né? Então, a partir do momento que você faz isso, você está colocando a tua vida em risco. E às vezes as pessoas até fazem isso sem ter a devida noção do que está em jogo aí, né? E o nosso governo estadual, você acha que está um pouco melhor ou você acha que está na mesma linha? Eu estava satisfeita com a atuação do governo estadual, Ratinho até ele iniciar essa discussão do retorno às aulas, porque independente de questão partidária e política, como eu acabei de mencionar, ele estava dando as entrevistas e estava falando: eu vou ouvir a minha equipe. E eu penso que é isso que cabe mesmo a quem está à frente da gestão, né? Você tem lá um prefeito, uma prefeita, um governador, uma governadora, um presidente, uma presidenta, é a pessoa que está central ali, responsável por fazer a gestão. Mas você reúne uma equipe técnica, cada um especialista dentro da sua área, e quem está no centro da gestão vai tomar as decisões políticas, com certeza, né? Mas vai sempre ter que levar em conta a orientação técnica de quem entende dentro de cada área, né? Porque ninguém domina tudo. Então, se eu não domino determinada área, eu tenho que ouvir quem conhece para eu poder me posicionar e ter uma opinião, né? Para ter uma opinião sobre o Covid, sobre a pandemia, o que eu faço? Eu leio artigos de médicos, de especialistas da área da saúde, para eu ver o que as pessoas pensam dentro do tema, né? Pessoas mais preparadas. Claro, né? com certeza, com certeza. Bom, acho que nós podemos exibir o comercial da NET Brasil. Você que tem alguma pergunta para Maria Alzira, pode colocar aqui nos comentários, que depois desse comercial, que é bem rapidinho, a gente faz aqui para a professora. Quando se fala em internet de qualidade, vem logo à cabeça a NET Brasil. Uma empresa séria, aqui da nossa querida Almirante Tamandaré, que vem conquistando novos clientes a cada dia devido à qualidade do sinal e do serviço prestado. Faça você também parte da família NET Brasil. Mande um WhatsApp para 992495565 ou ligue e tire suas dúvidas. NET Brasil, internet ilimitada. E voltamos com Boa Noite Tamandaré. Você conferiu aí o comercial da NET Brasil, uma das parceiras aqui do TN. Dá uma boa noite para o Hamilton Scandelari, que também está nos assistindo, Andressa Silva. Obrigado pela audiência aí de todos vocês. Professora, falamos um pouquinho sobre a educação em meio à pandemia. Como que você enxerga a educação aqui em nosso município? Você acha que nós estamos bem? Que o prefeito Gerson Colodel mandou, porque nós estávamos
estamos, né, a Rede Sustentabilidade, neste momento, a executiva municipal está em reunião com o prefeito Gerson Colodel e com a equipe dele. E eu saí da reunião, participei de uma parte da reunião e vim aqui para conversar contigo. E aí o prefeito pediu que eu trouxesse um abraço para você. Muito obrigado, abraço, prefeito. E os demais também que estavam conosco lá participando da reunião também me cumprimentam. Muito obrigado aí a todos vocês que estão ligados aqui geralmente aqui pelo nosso programa também. Muitas pessoas, o Lucas como exemplo que está participando hoje, eles interagem ao longo aí das quintas-feiras. Então, falando sobre a educação, você estava me perguntando como sobre que a educação em nosso município. Em nosso município. Vou dar uma boa noite para o Carlos Lara. Boa noite, Lara. Muito obrigado pela sua audiência. Então, estávamos conversando sobre a questão primeiro do governo do estado, né? Que eu tinha dito para você que até então, nesta questão do governador dizer que levaria em consideração a equipe técnica, eu estava contente com isso, porque acredito que tem que ser assim mesmo, que tem que acontecer, né? Mas o governador reuniu uma equipe técnica para discutir a questão do retorno e na parte que os nossos representantes falaram, não foram ouvidos, infelizmente, porque nós temos dito que não é o momento de retorno, não é o momento de voltar, né? E nós também temos tentado um diálogo com o governo do estado de que mude um pouco a forma que ele está colocando o ensino à distância no nosso estado, né? Porque na forma remota, nós não somos contra a forma remota, porque eu, Maria Alzira, entendo que é a única forma que nós temos nesse momento, né? Mas nós professores e alunos, a gente está enquadrado dentro da forma remota de uma forma muito parecida com o que a gente trabalha lá na sala de aula, no espaço físico. E é outro universo, são outros tempos, outra realidade. Então, eu entendo que a forma remota de trabalhar a educação, ela deveria levar em conta mais a questão da aprendizagem, a questão do lúdico, flexibilizar a questão de notas, de avaliações, de provas, e não tentar trazer para as aulas remotas o mesmo formato que você tem na aula presencial. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu tive uma teleconferência com o secretário do município, o Jussier, e com o Robson, que é o diretor, para conversar sobre a forma que está sendo encaminhada aqui em Tamandaré. E eu fiquei contente de saber que Almirante Tamandaré e Piraquara são os dois municípios que não aderiram a esse formato remoto. Estão fazendo de uma forma diferente. E foi muita coincidência, porque o secretário me respondeu a forma que eles estão fazendo, que é justamente a forma que a gente vem defendendo e vem conversado, né? De levar mais em conta essa questão do lúdico, da aprendizagem, né? De não... nós estamos tendo alunos que estão estressados, que estão doentes, por causa do acúmulo de atividades que estão tendo que responder. Porque é um efeito cascata, né? A Secretaria de Educação cobra do núcleo, que cobra da direção de escola, que cobra do professor. Você tem uma quantidade X de atividades que você tem que cobrar, que você tem que ter nota daquilo para chegar na média, você tem que fazer as postagens e tudo mais, e a gente acaba tendo que postar todo mundo ao mesmo tempo, e os alunos acabam recebendo tudo aquilo ali e acabam não dando conta muitas vezes. Não vem, né? Até porque nós temos assim um grande número de estudantes em Almirante Tamandaré, falando mais especificamente de Almirante Tamandaré, que não estão com o acesso à internet.
que não tem um celular bom, que não tem memória, ou que não tem o celular, ou que não tem televisão. Lá no início da pandemia, eu estava conversando com uma vozinha que era responsável por um aluno de 6º ano, e no meio da conversa, ela estava com dificuldade de baixar o aplicativo no celular. No meio da conversa, eu falei assim, mas eu vou perguntar se eles têm televisão. Aí eu perguntei e eles não tinham a televisão em casa. Não tinha como Né? assistir Porque a gente aula, né? acha que todo mundo tem televisão. Não, mas todo mundo tem É uma coisa televisão. comum hoje em dia. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular, mas não é o celular de todo mundo que tem memória suficiente, que está habilitado, que consegue fazer o acesso, que consegue baixar as informações, né? E não é todo o aluno que tem o acesso, mas que consegue ter a leitura e o processo da aprendizagem como teria numa sala de aula. E a Secretaria do Município está fazendo esse debate com as professoras, com as educadoras, e está encaminhando de uma forma diferente. Então, eles não aderiram às videoaulas. E eu fiquei feliz em saber disso. Então, pelo que você disse, você acha que funciona para uns e para outros não funciona esse tipo de aula? Porque existe uma, como que eu vou dizer para você? Existe uma desigualdade muito grande. Né? Almirante Tamandaré é um município dormitório. A maioria dos pais, dos responsáveis, das mães, não estão em casa. Não é todo mundo que está fazendo o isolamento social. Muitas pessoas estão aonde? Estão trabalhando. E muitas crianças, né, ou elas estão com um adulto responsável, as famílias estão se dividindo para cuidar das crianças, uma pessoa cuidando de mais de uma criança ao mesmo tempo, mas não são todos que têm um apoio, uma estrutura familiar para estar ali junto, para estar ali cuidando. E outra coisa, nós estamos em pandemia, as pessoas estão doentes, as pessoas estão contaminadas ou com medo de se contaminar. Existe um clima totalmente fora da realidade que a gente vinha antes da pandemia. Né? Então, não tem como a gente pensar um processo de aprendizagem, de ensino, de educação, achando que a gente vai usar os mesmos parâmetros que a gente usava dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, é uma outra realidade. É esse olhar diferente para a criança, é esse olhar diferente para a comunidade, para o aluno que é importante nesse momento. Dá boa noite para o Leandro Cunha, para Leila Santos, que comentou boa noite também. O Walter Loureiro, boa noite, Walter. Obrigado pela sua audiência. Neia Rodrigues, Viviane Porcelani. Estão todos ligados aqui no Boa Noite Tamandaré, que hoje recebe a professora Maria Alzira, que é porta-voz da rede. Falamos um abraço para todo mundo aí, bastante gente, hein? Bastante que pessoa legal. Interagindo. Um abraço. Falamos um pouquinho aí sobre educação. Deixa eu ver se nesse outro compartilhamento tem mais alguns comentários. Enfim, muitas pessoas assistindo, né? O Doug Vieira Hamilton Scandelari, Adecir Noísa colocou boa noite. A Valéria Guilherme, a professora Maria Alzira é uma mulher incrível. Como é bom ouvir gente séria, preparada e comprometida. Um abraço para a Valéria. Valéria, Brandon, foi ela que nos acolheu na Rede Sustentabilidade. Ela era porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade quando nós chegamos no partido, né? Então foi pelas mãos dela. A Valéria é a primeira pessoa da Rede Sustentabilidade que eu tive contato aqui no estado do Paraná. E ela é nossa representante na direção nacional do partido. Olha, ela é o pessoal membro da Nacional nos assistindo hoje. Então. Isso, a Valéria, ela é a representante da direção nacional da rede. Hoje, a porta-voz estadual é a Rosélia, que também é uma mulher incrível, que é a nossa líder maior hoje no estado, né? Ela é lá de Guarapuava, também um abraço para ela. E para todo o pessoal da rede que nos acompanha, que tem nos incentivado tanto, nos apoiado tanto, assim. Quando nós chegamos no partido,
nós fomos tão bem acolhidos, tão bem recebidos, que é uma coisa incrível de te falar. A gente se sentiu de verdade em casa, sabe? Foi uma sensação, Foram uma muito bem experiência recebidos. muito bom mesmo, sabe? Dá um boa noite também para Rosa Tozin, que comentou ali boa noite, nos mandou um coraçãozinho. Obrigado, querida, pela Um audiência. coraçãozinho para Rosa também. E o pessoal também participando do sorteio do hot dog. Então, você que quer participar aí, é só comentar, eu quero o meu hot dog. O pessoal tá colocando que é o melhor hot dog do Lameia Grande e região. Quem quer pedir pelo delivery, 984742798. E para quem quer anunciar aqui no Boa Noite ou no TN, o João também vai colocar o telefone ali. Pode mandar um WhatsApp no 996924592, beleza? O Piva também está me mandando uma mensagem pelo WhatsApp aqui. Piva, boa noite. O Piva que já foi nosso entrevistado aqui nos programas passados. Uma ótima entrevista também. Muito obrigado pela sua audiência, professor Piva, pré-candidato a vereador pelo pessoal. Um abraço para o Piva, conversamos bastante aí ultimamente também, né? Meu colega de trabalho, colega de profissão, estamos juntos lá no Ajambi. E ex-vereador também aqui Ex-vereador, de Tamandaré. um ótimo vereador. Ele já não se apresentou em campanhas para o governo, para o Senado? Sim, sim. É figurinha carimbada aqui em Tamandaré nas eleições também. Enfim, Piva, muito obrigado pela sua audiência. Professora, voltar a falar um pouquinho sobre política. Vamos lá. Você falou aí, nos contou, é a primeira entrevista que a professora está falando, eu creio que seja, sobre a sua aliança com o atual prefeito, o Gerson Colodel, que inclusive, isso é uma curiosidade que eu vou contar aqui. Quando eu fiz o convite para Maria Alzira, eu até perguntei, professora, você é pré-candidata a prefeita ou a vereadora? Porque se ela fosse a prefeita, eu ia trazer ela aqui um pouquinho depois, né? Daí ela meio que ficou quietinha, no dia seguinte ela anunciou. Então foi uma coisa ali que nada combinado, mas que... Foi uma coincidência, né? Como eu te falei quando eu cheguei, quando você enviou o convite, nós estávamos construindo coletivamente a nota para anunciar a posição do partido, porque a nota que nós postamos na página, ela foi construída dentro do grupo da Executiva Municipal e até com alguns pitacos dos membros da estadual também. Como eu te falei, a gente constrói tudo coletivamente dentro do partido. Junto. E você me mandou a mensagem, eu estava ali conversando com o pessoal e a gente estava aprovando a nota, né? Então, ali naquele momento, como nós não havíamos aprovado a nota ainda, eu não tinha autorização para me manifestar publicamente ainda, né? Mas essa saída foi ótima, você não falou nem o sim, nem o não. Eu te disse que eu iria ver a agenda, exatamente. Eu iria responder, você saiu muito bem. Pessoal, agora eu acho que a gente pode chamar um rápido comercial com a Salão Boutique e já a gente volta. Eu acho que é o Tony. E voltamos com Boa Noite Tamandaré. Você conferiu aí o comercial do Salão Boutique.
aqui da nossa querida Seire, uma das parceiras do Boa Noite, do Tamandaré Notícias, aqui na Václav Bugalski, número 5952, em frente à Cábel. Nossa convidada é a professora Maria Elzira, estamos falando sobre política, contamos aqui dessa nossa coincidência, né, para chegar até essa noite de entrevista aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer, professora, o que te fez fechar a aliança com o Gerson e não com os outros candidatos? Pré-candidatos, né? Pré-candidatos. Eu te corrigi, agora eu que errei. Então, primeiro, assim, é importante a gente esclarecer, né, Brandon? Porque apesar do jargão que a gente usa aí na política de fechar, né, quando nós fechamos, não foi a Maria Elzira. Né? Não foi a Maria Elzira, não foi o Tony, não foi a Lia, não foi o Marcelo. Foi a Rede Sustentabilidade. Né? E, como eu estava falando lá atrás, foi um processo de construção demorado, longo, com um debate interno, muito democrático, né? Onde todo mundo foi ouvido, todo mundo ponderou, né? Então, é importante a gente falar isso, porque tem gente que não acredita, porque como muitos partidos políticos não fazem, não agem dessa maneira, não consultam os seus filiados e tal, quando a gente chega e fala para as pessoas que no partido da gente é diferente, na Rede Sustentabilidade a gente senta, conversa, se reúne, ouve os filiados para tomar as decisões e a porta-voz vai ser isso? Vai ser a porta-voz que vai dizer aquilo que o partido decidiu? Tem gente que não acredita que é dessa maneira, porque as pessoas estão tão acostumadas a ver a política funcionando e sendo tocada de uma forma diferente, não só aqui em Tamandaré, como em todos os lugares, que quando você vai falar que no partido da discussão tem democracia interna, as pessoas não acreditam. Custam acreditar. As pessoas falam assim, quem que é o presidente do partido? Nem pergunta se é a presidente, porque a maioria é tudo homem, né? Que também tem isso que a gente procura inovar, né? Porque são 2 porta-vozes, um feminino e um masculino, né? Então, e nas outras diretorias também é assim que funciona. Sempre tem um representante masculino, um representante feminino e sempre procura intercalar a questão da idade, de ter pessoas com idades diferentes também, porque a idade também influencia no seu posicionamento, na sua visão de mundo e tudo mais, né? Então, como eu estava te falando, a gente fez uma análise da conjuntura nacional desse governo que está aí, que eu já te disse que a rede não concorda com os encaminhamentos que o governo vem dando. A gente tem, inclusive, ajuizado muitas ações e temos ganhado a maioria das ações daquilo que a gente discorda da forma que o governo vem atuando e vem agindo aí nos grandes temas nacionais, né? Então, a gente não tem, a Rede de Sustentabilidade não tem alinhamento com o governo que está aí a nível federal. Do Jair Bolsonaro. Do Jair Bolsonaro. E nós consideramos a conjuntura nacional, nós consideramos a conjuntura estadual e consideramos a conjuntura local. E nós avaliamos quais são as forças políticas que estão no município, quais são as forças políticas que estão se colocando para a disputa e, de fato, nós nos identificamos muito mais com os partidos políticos que estão na situação hoje do que com a maior força que está vindo aí da oposição, que é o PSL. Então, nós temos hoje apoiando o prefeito o PSB, o Cidadania, o PV, que são partidos que estão alinhados mais à rede, né? Então, a gente foi avaliando, foi conversando, e como nós tivemos todas essas reuniões com o prefeito, e ele se colocou à disposição de fazer a discussão do programa de governo, de ouvir aquilo que a rede trouxe
dos questionários, da consulta que a gente fez à sociedade e de incluir as nossas ideias baseadas num desenvolvimento sustentável, na proteção do meio ambiente, da participação das mulheres na política, da gestão, na democracia interna, em ouvir a sociedade, né? De um outro olhar na educação. Então, nós pesamos tudo isso, debatemos muito e definimos em apoiar ao prefeito. Dá uma boa noite para o Adecir Noísa, que está na nossa audiência. O Leandro Dias. Leandro, muito obrigado pela sua audiência. Ele comentou aqui noite. Boa noite, Leandro. Obrigado pela companhia aí. Participa direto aqui do Boa Noite Tamandaré. A Dene Carla colocou eu quero o meu hot dog. A Sandra, eu quero o meu hot dog. A Claudir Malu Severi também está na nossa audiência. Muito obrigado. Professora, você comentou... Deixa eu mandar um abraço para o Adecir, Claro. que é já conhecido e amigo nosso de longa data. Então tá aí dado o abraço para o Adecir. Professora, você comentou agora que você fechou com o Gerson, podemos usar... A rede de sustentabilidade. Fechou com o prefeito, acostumado já. Mas enfim, você teve conversa, a rede teve conversas com os outros candidatos também, né? Sim, sim. Conversaram com a dona Ângela Siqueira, com o Tanque também, como que foi? Conversamos com todo mundo. A rede de sustentabilidade de Almirante Tamandaré sentou, se reuniu, conversou, tentou debater. Em alguns casos o debate não fluiu muito, mas tentamos debater a política, a gestão da cidade, o programa de governo, com todas as forças políticas da cidade. Isso a gente fez, sim. Né? Vamos lembrar aqui os pré-candidatos, alguns, como é o seu caso, já saíram já dessa pré-disputa, digamos assim. Então temos aí nesse quadro de pré-candidatos o atual prefeito, que é o Gerson Colodel. Temos também o Fernando Tanque, que é do PSL. Temos a Ângela Siqueira, que é do PMN. Isso. Temos o Laércio, que é do PSDB. E temos o Fujikawa, que é do PCdoB. Quase esqueci o nome dele aqui. Então esses são os atuais pré-candidatos a prefeito em Almirante Tamandaré. Então desse quadro, o que você fechou... E o Adriano, né? E o Adriano, desculpe, o Adriano que é do PSOL. Que inclusive vai ser convidado para estar aqui no nosso programa também daqui a uns dias. Então desse atual cenário, o que a rede melhor se encaixou nas ideias foi com o Gerson. Sim, nós conversamos com todos, né? E a primeira coisa que a gente sempre tentou estabelecer nessas conversas foi o debate de o que esse agrupamento, ou essa pessoa, essa força política pensa para encaminhar para a nossa cidade. Né? E como eu te disse, em algumas situações o debate fluiu, em algumas situações não fluiu, e aquela história de que conversando a gente se entende, nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo, mas é muito bom a gente conversar, porque quando a gente senta e conversa com a pessoa e a gente começa a ouvir a visão que a pessoa tem de mundo, a visão que a pessoa tem de política, da participação das mulheres na política, aí você começa a se enquadrar e se encaixar ou não, né? Se a pessoa faz uma conversa assim para você, nós precisamos trazer mulheres para ser candidatas, porque cada mulher que não vem ser candidata impede que 7 homens sejam. É uma posição, é uma postura, é uma visão de mundo. Agora, se eu vou dizer assim, nós queremos construir candidaturas femininas, porque é importante ter a participação das mulheres na política, nós precisamos incentivar, ter mulheres na política, é uma outra visão de mundo, de sociedade. Trazendo a mesma situação, mas de uma outra forma. É um outro entendimento. Então, é muito bom quando a gente senta e conversa. Porque quando as pessoas vão falando, elas vão demonstrando qual é a visão de mundo e de sociedade que elas têm. E aí você conversa com a pessoa ou com o partido, e aí você diz,
aqui eu me identifico. Não, com esse tipo de coisa não é comigo. Conversas que ajudam na tomada de decisões. Sim, e foi isso que nós fizemos. Foi um processo longo, trabalhoso, né? Mas hoje nós temos convicção que a posição que nós tivemos foi a melhor. Bom, enquanto o João encerra o nosso sorteio do hot dog, já vai colocar o vencedor aí, está no fim aqui do nosso programa. Eu tenho uma última pergunta, deixei essa pergunta para o final. Professora, como você avalia a reação do público, dos eleitores, dos munícipes, após essa tomada de decisão da rede? Então, até estava vindo e conversando com meu amigo Machado sobre isso, porque ele me fez a mesma pergunta, né? E a rede avaliou como uma reação positiva. Nós ficamos contentes com a reação da maioria das pessoas. E eu, pessoalmente, agora não vou falar como porta-voz da rede. Vou falar como Maria Alzira, como filhada, como pessoa, né? Eu recebi muitas mensagens de cumprimento, muitas manifestações de apoio. E quero te dizer uma coisa, foi uma minoria que não gostou e que reagiu de forma até agressiva, né? Recebi algumas calúnias, mas assim, de uma pequena minoria, e que até a gente vai acionar judicialmente depois essas pessoas aí. Nosso advogado já está fazendo os encaminhamentos. Mas uma coisa que eu, Maria Alzira, fiquei muito feliz, que pessoas que são de outros partidos políticos, que somos adversários, inclusive, me mandaram mensagens de apoio, de incentivo e dizendo que não concordavam com a atitude de algumas pessoas. Então, não faziam parte daquilo. Porque a gente faz o debate e a gente às vezes... E eu tenho as minhas posições, tenho a minha postura e eu faço a defesa daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo mesmo, né? Mas apesar disso, nós temos que manter o respeito. Nós temos que manter dentro da normalidade do debate político, né? Eu não posso sair por aí agredindo, não posso sair por aí difamando, mentindo sobre a índole, sobre as pessoas, só porque eu não concordo com o que a pessoa fala. Com o que escolheu também. E tem muita gente que se esconde atrás do computador, atrás do celular. E até aqui no Paraná nós estamos com uma campanha que chama-se a Rede de Verdade. Contra fake news, contra mentiras nas redes sociais, né? Existem coisas muito graves que acontecem, já teve pessoas que foram assassinadas por causa de mentiras nas redes sociais. E nós, aqui da Rede do Paraná e da Nacional também, a gente está, assim, empenhado no combate à mentira nas redes sociais, né? Então... Tá respondida a pergunta aí, que inclusive não foi minha só, né? Como você disse, o Machado também teve essa curiosidade. Já vamos fazer o anúncio que você vai estar também no programa do Machado, né? Daqui uns dias. Sim, estarei na segunda-feira. Maravilha, vai na Luciana também. Dia 11, né? Dia 10, perdão. Vai na Luciana Pombo também, né? Ela me convidou também. Então tá aí, ó, já tô anunciando as próximas a agenda da Maria Alzira. João, pode colocar o vencedor aí na tela pra gente, por gentileza? Quem ganhou foi Eliane Camargo, é isso? Olha, saiu pra rede. Saiu pra rede? E não foi combinado, né? Ela colocou ali, eu quero o meu hot dog. Eliane, você faz assim, ó. Você envia uma mensagem no 984742798 e fale que você é a vencedora aqui do sorteio do Boa Noite Tamandaré. Beleza? Lembrando que a taxa de entrega não está inclusa, apenas o lanche, caso precise o motoboy entregar o seu lanche. Quero mandar um abraço bem especial para Grace e para o Jonas. Eles me enviaram uma fotinho aqui, os dois com a máscara do tênis. Recebi agora aqui pelo WhatsApp. Queridos, muito obrigado aí. Vocês estão
nos ajudando. Sim, Com certeza, aham. porque é uma campanha de marketing que não foi combinada, que hoje falaram, Breno, uma ótima jogada. Então eu agradeço aí, meus queridos, por essa força aí. Enfim, esse foi o Boa Noite Tamandaré de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo dessa 1 hora de programa. Maria Alzira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conversando com os nossos telespectadores. Pode ficar à vontade para o seu boa noite aí. Então, Brandon, eu quero agradecer novamente, né, a você e ao João por estarem aí à frente do TN, parabenizar vocês, porque eu sei o quanto que é difícil fazer a mídia alternativa, né? Eu admiro muito, já em todos os programas que eu vou eu falo isso, eu admiro muito quem se propõe a fazer esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho, porque é importante a gente ter a mídia alternativa às grandes empresas, né? Então, vocês estão de parabéns. A professora da nota 10 para vocês. Muito obrigado. E agradecer a todos que nos acompanharam aí no programa. Quero dizer que depois eu vou entrar aqui, se eu deixei alguma coisa sem falar, se eu deixei alguma coisa sem responder, eu vou estar ali respondendo, né, quando o programa se encerrar. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os filiados, filiadas, nossos pré-candidatos, nossas pré-candidatas da Rede Sustentabilidade, porque, como a gente coloca lá na nossa página, a rede somos nós, né? Eu sou a porta-voz do partido, mas eu sozinha não sou nada, né? A nossa construção é uma construção coletiva. A gente está aí realmente, somos o partido mais novo da cidade e queremos, de fato, mudar o jeito de fazer política em Tamandaré, ter um debate interno, trazer as pessoas para discussão e conversar e debater sobre política não só na véspera da eleição. A Rede Sustentabilidade é um partido que veio para ficar na cidade de Almirante Tamandaré. Agradecer o espaço, né, a oportunidade, todas as pessoas que mandaram mensagem, incentivo, foi tudo muito intenso nessa última semana, né? E pedir para as pessoas se cuidarem, usarem a máscara, manter a higiene das mãos, levar a sério esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, né? Fazer todos os cuidados que as autoridades que entendem do assunto recomendam para a gente, então a gente tem que cumprir. Não aglomerar, evitar. Se a gente se manter vivo, se a gente conseguir superar essa pandemia, depois a gente recupera o tempo perdido. Depois vai ter tempo para confraternizar, para fazer festa, para fazer churrasco, para fazer tudo que a gente gosta e que é importante fazer nessa vida. Mas agora vamos proteger, vamos preservar a nossa vida, que é o bem maior que todos nós temos. Bom, esse é o Boa Noite Tamandaré. Na próxima quinta tem mais programa, que o nosso convidado vai ser o pastor Ezequiel Borges. Você não pode perder. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigada, boa noite a todos e todas.